Deus é bom. Amém. O outro que não presta. Aleluia. Nós temos motivo, amados, para estar engrandecendo a Deus, exaltando a esse Deus. Porque eu sempre falo, não somos merecedores, mas a graça dele tem bastado em nossas vidas. É um privilégio para cada um de nós estarmos vivos, com saúde. Não somos melhores do que ninguém, mas eu tenho certeza que existe um propósito maior do que aquele apenas de respirar. Isso eu tenho a convicção. E nada melhor do que a gente estar sempre confiante nesse Deus, porque se não for Ele em nossas vidas, amados, em vão estaremos aqui nessa terra. Então eu tenho certeza que Ele não me libertou, não me tirou do lamaçal do pecado apenas para ser alguém sorridente, feliz, não apenas para ser um cara gente boa, mas eu tenho certeza que Ele me tirou daquele lugar de onde eu era para fazer a diferença. Não ser melhor do que ninguém, mas para fazer a diferença. E eu tenho certeza que é com cada um de vocês. Abra vossas Bíblias lá em João 9. Não é tema, nem é sequência de cego não, tá, amado? O pastor Sandro pegou sobre o cego Bartimeu. Não é sequência, não, mas essa palavra já está sendo ministrada no meu coração já há um bom tempo. E, para ser sincero, minha carne está trêmula, minha boca seca, porque é uma responsabilidade muito grande ministrar a palavra de Deus. Falar sobre esse Deus tem que ter sinceridade, tem que ter temor e tremor, porque eu não tenho nada de mim mesmo, se não for o Espírito Santo de Deus para falar. Então, lá em João 9:1, diz assim a palavra de Deus: E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E quando estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez um lodo, e multou com o lodo os seus olhos do cego. E disse-lhe: Vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E o lavou-se e voltou vendo. Amém? Só até aqui, poder se assentar. Amado, essa palavra falou muito ao meu coração, porque nós precisamos enxergar como Jesus vê. E no começo que eu comecei a ler essa palavra, não era para ser pregação, mas eu comecei a meditar nela alguns dias, e eu tinha um pensamento de quem você é discípulo, porque quando fala dos fariseus, mais a seguinte, eu fui pensando sobre isso, e quando eu comecei a meditar, amado, Deus começou a abrir os meus olhos de uma forma completamente diferente. E aqui, ao centro histórico dessa passagem, desse cego, a cultura daquela época, um cego de nascença era direcionado a algum pecado de alguém. Para alguém que fosse cego de nascença, alguém tinha falhado com Deus. Isso era uma crença que eles tinham antigamente. Mas aqui Jesus veio para mostrar com outros olhos, a olhar com um olhar diferente. E isso me chamou muita atenção. E eu dei o tema essa pregação: olhar como Jesus vê. E muitas das vezes, amado, aqueles que andavam com Jesus não conseguiram enxergar com quem eles estavam andando. Aqui nós vimos que o servo perguntou para Jesus: Rabi, quem pecou? Porque é muito fácil, amado. Nos dias de hoje, não é diferente como aconteceu há 2000 anos atrás, ou mais um pouquinho. Enquanto estivermos nessa carne,
mesmo orando, mesmo buscando, mesmo jejuando, fazendo propósito com Deus, enquanto estivermos ainda nessa carne, por alguns momentos ela fala um pouco mais alto do que o nosso espírito. Às vezes, como foi colocado aqui algum dia desse, o velho homem sabe nadar e às vezes nós temos que dar uma afogada nele de novo e falar, fica aí dentro dessa água, meu filho. E nós precisamos ter todo dia a necessidade de nos aperfeiçoarmos para olhar como Jesus enxerga. Porque o olhar de Jesus é um olhar de misericórdia, amado. É um olhar completamente diferente do que a sociedade nos mostra. Nós vivemos um dia que as pessoas já não têm mais amor ao próximo. Nós, muitas das vezes, nós abençoamos, nós damos alguma, não é esmola, mas damos alguma oferta para alguém e nem sabemos quem é essa pessoa. Estou fazendo a minha parte. Mas Jesus aqui nos mostra que não tem que ser assim. Aquele homem não gritou por Jesus. Foi ao contrário de Bartimeu. Bartimeu sacudiu, mexeu, queriam prender, queriam segurar, tampar a sua boca. Esse homem não falou nada. A diferença aqui foi o olhar de Jesus para aquele homem. Foi um olhar diferente, meu querido. Foi um olhar de misericórdia, é isso que nós temos que ter. Muitas das vezes nós olhamos as pessoas, a dificuldade que está passando, a tribulação que está passando, nós citamos, está em pecado, está falhando com Deus, não está buscando mais. Não cabe a mim nem a vocês julgar ninguém, mas é olhar com o olhar de Jesus. Os discípulos amados, que viram os milagres, que viram Jesus fazer tanta coisa, eles não olharam a situação como Jesus viu. Eles não buscaram uma palavra me fugiu aqui agora. Eles não buscaram a solução para o problema do cego. Eles julgaram o problema do cego. E não é diferente hoje. Às vezes nós não perguntamos por que a pessoa está passando pelaquilo, o porquê que ela está passando, se ela precisa de alguma ajuda, se nós podemos nos colocar à disposição dessa pessoa para poder ajudar. Muitas das vezes, amados, Deus está cuidando daquela pessoa. Esse é o nosso julgamento. Deus está tratando daquela pessoa. E muitas das vezes, Deus quer usar eu, quer usar Renato, quer usar você para ser um referencial na vida daquela pessoa, amado. Olhar como Jesus vê, amado, não é ver o superficial, mas é olhar o sobrenatural, amado. E muitas das vezes, nós precisamos a cada dia ser confrontado contra a nossa carne, contra a nossa vontade. Porque naquela época era muito fácil. Ao decorrer da história, muitos conhecem aquele homem que foi curado, os vizinhos que davam esmola, porque a história diz que era normal que um cego ou um coxo pedisse esmola à beira do templo, para aqueles que iam adorar. Ao sair, provavelmente aqueles que estavam com o coração quebrantado, coração mais docinho por Jesus, mais docinho pela palavra, olhava com um olhar, ele merece, mas não olhava a circunstância daquela pessoa. Não oferecia o melhor para aquela pessoa, amado. E assim tem sido hoje. Às vezes, nós precisamos tirar do nosso bolso para dar, mas às vezes a gente não quer perder um tempo para ouvir o que a pessoa está passando, porque nem sempre a pessoa quer a parte financeira, amado. Nem sempre a pessoa quer um prato de comida. Ela precisa de um ombro, amigo. Ela precisa de um abraço. Ela precisa de alguém para poder compartilhar as suas aflições. Ela precisa de alguém, amado, para olhar como Jesus vê aquela circunstância, aquela situação que ela está passando. E às vezes nós não queremos enxergar. Aqueles homens que ofertavam, que dizimavam, que faziam tantas coisas, eles não acreditaram no sobrenatural do Senhor Jesus. Eles não acreditaram
que aquele homem que doutrora era cego, agora estava enxergando. Você sabe por quê? Porque é muito fácil, meu querido, andar pela rua e dar alguma coisa e não sofrer como aquela pessoa sofreu, sentir a dor do próximo, chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem. Às vezes nós não queremos compartilhar dessa dor. Ele escolheu viver assim. Não, amados. Ninguém nasceu para ser sofredor. Ninguém nasceu para ir para o inferno. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele olha com um olhar diferente, amado. Se Jesus me olhasse com um olhar do jeito que eu olhava os outros, amado, eu não estaria aqui hoje. Deus não tinha me dado uma família. Deus não tinha olhado para mim com um olhar diferente, eu dentro de uma boate, um som estrondante. Se Jesus não me olhasse ali, e amado, eu estava quase igual a esse cego. Eu não estava chamando a atenção de Jesus, mas Jesus me viu naquele lugar. Jesus me olhou naquele lugar. E graças a Deus que a graça do Senhor Jesus me alcançou, amado. Graças a Deus que Jesus conseguiu me enxergar, amado. Graças a Ele, Ele pôde me dar uma nova chance. Porque se a gente ficarmos, isso não é para mim, eu não nasci para isso, se começarmos a relatar aquilo que Jesus fez por nós, nós temos que doar a nossa vida ao próximo, amado. O amor que Jesus teve por mim, por cada um de vocês, a gente tinha que fazer muito mais para esse Deus. A gente tinha que estar bombardeando o inferno por aquilo que Jesus fez por cada um de nós, amado. Se não fosse o olhar de Jesus, nós não estaríamos hoje, numa noite dessa fria, aqui cultuando a esse Deus. Eu vou lá para rever os irmãos. Não, amado. Jesus marcou o encontro contigo nessa noite. Não foi você que quis estar aqui. O Espírito Santo de Deus te falou: eu quero que você esteja lá porque eu preciso olhar para você com um olhar diferente. Nós precisamos, amado, abrir os nossos olhos espirituais. Nós precisamos ter uma intimidade maior com Deus. Nós precisamos ter um encontro real com esse Deus. Nós precisamos todo dia ser dependente desse Deus, amado. Estava ali fora falando com o irmão Gelto e falando com o pastor Sandro ao vir para cá. Falei assim: pastor, se eu não conseguir viver uma vida do sobrenatural de Deus, amado, que vão o que Jesus fez na cruz do Calvário por mim. É uma luta constante, porque a carne, ela é real. Ela não quer acreditar, amado, que hoje os meus olhos se abriram, que meus olhos hoje podem ver o Cristo, o Filho do Deus Todo-Poderoso. Porque se não fosse esse amor que me constrange todos os dias, eu estava murmurando, eu estava falando: Deus, por que me desamparaste? Deus, por que eu estou passando por isso? Mas quando a gente olha para trás, amado, a gente vê pessoas com dificuldades maiores. Estava anteontem, de manhã, meditando na palavra, sentado na mesa, olhando a casa. Minha esposa tinha ido para trabalhar, meus filhos tinham ido estudar. O Gabriel não estava em casa ainda na terça-feira. E eu falando para Deus: Senhor, muito obrigado, Deus, porque eu tenho um teto. Hoje eu consegui tomar o meu café da manhã. Já estou pensando no meu almoço. E graças a Deus eu sei que tem alguma coisa para me fazer minha janta. E quantas pessoas não têm isso, amado? Se a gente não olhar com um olhar de misericórdia, amado, a gente vai achar pecado em tudo. Não fugindo, amado, que existe o pecado na vida do ser humano. Mas nós precisamos todo dia renunciar às nossas vontades e enxergar como Jesus enxerga. A olhar as pessoas com um olhar diferente, com um olhar
de sofrer com aquele, buscar um amor que não é seu, mas é um amor incondicional, um amor ágape, é um amor que desce e vai para o próximo, amado. Se a gente não tiver essa visão, amados, de nada valeu a pena o que Jesus fez por mim e por você. Se a gente não olhar com um olhar diferente pelos que precisam do amor, de uma palavra que Jesus morreu por ele, que Jesus pode mudar a sua história, não por riqueza, não por um mar de ouro, rua de cristal, mas porque Jesus vale a pena seguir esse Deus. Se não conseguimos ver, enxergar isso, amado, em vão tudo aquilo que Jesus fez por mim e por você. E muitas das vezes, nós não acreditamos nos sinais que Jesus tem mostrado para cada um de nós. A Bíblia fala, será que quando Jesus voltar, encontrará fé na terra? Estamos aqui, os remanescentes, acreditando que Ele continua sendo o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Que Ele pode transformar a nossa história, pode transformar a nossa vida. Nós acreditamos nisso, amado. Por isso que estamos aqui. Oh, Jesus. Se não fosse esse amor, se Jesus não me enxergasse, amado, eu tinha ligado para o pastor Sandro e falado, pastor, eu não tenho condições de ministrar a palavra hoje. Que vontade que eu tive de fazer isso, pastor Sandro. Mas o Senhor Jesus me olhou com um olhar diferente, amado. Jesus olhou para mim e falou ao meu coração, filho, não tema porque eu sou contigo. Não tenha medo porque eu sou o teu Deus. É isso que tem me confortado, meu querido. Porque se não fosse esse olhar, esse amor, amado, eu já estava desesperado. Eu já estava, amado, talvez até blasfemando contra Deus e gritando, Senhor, por que que me desamparaste? Por que que o Senhor permitiste que isso acontecesse comigo? Mas em todo momento o Senhor Jesus nos prova, amado. A todo momento o Senhor mostra o seu infinito amor, porque nós acordamos. Porque a nossa aflição, amado, se estivéssemos acabado ontem e hoje estaríamos no velório, Jesus não te amava, amados. Se ontem a sua história tivesse terminado, Jesus não teria te amado. Mas Ele te deu a mim e a você a oportunidade de hoje estar vivo, porque Ele te olhou diferente. Ele te olhou com um olhar de misericórdia. Não que somos melhores, uma coisa que eu aprendi nessa pandemia. Não sou melhor do que ninguém, mas Jesus tem um propósito de eu estar vivo. Somente isso, amado. Somente isso. Não sou um crente santarrão, não sou o melhor crente, não sou o super crente, mas Ele me olhou com um olhar diferente e disse, filho, faça a diferença enquanto você estiver nessa terra. É isso que nós precisamos entender, amado. Que Jesus não morreu por mim nem por você para sermos um crentezinho bonzinho. Jesus não morreu por mim nem por vocês para que a gente possa apenas entrar e sair na igreja. Jesus morreu por mim e por vocês para sermos diferentes e fazermos a diferença. Andar com Jesus, amado, é ter um olhar diferente. Andar com Jesus é olhar a situação e achar uma solução que está nele. Da onde vem meu socorro presente? Somente dele, meu querido. Somente em Jesus a salvação, somente em Jesus há a restauração, somente em Jesus há um olhar de misericórdia. Se não conseguimos enxergar isso, estamos cegos ainda. A luz de Jesus ainda não entrou na nossa vida, amados. A luz de Jesus ainda não está
resplandecendo dentro de cada um de nós para sermos a luz do mundo, para sermos o sal dessa terra, meu querido. Se a gente não conseguir enxergar como Jesus vê, de nada será válido aquilo que Ele fez por mim e por cada um de vocês. Se não eu olhar aquele mendigo e falar assim, está ali porque quer, não, amado. Ele precisa de uma mão estendida. Talvez ele não precisa de alguém gritar, mas ele precisa de um olhar diferente. Não é pegar um celular e fazer uma selfie. Não é filmar aquilo que você dá, porque a própria palavra de Deus diz o que a mão direita dá, que a esquerda não veja. Faça em secreto, para que o seu Deus que vem em secreto enxergue aquilo que você está fazendo. Somente isso, amados. Que nós venhamos ter um olhar de misericórdia para qualquer pessoa, para aquele que te persegue, porque não é ele, amados, é o que está nele. Que aquele que fala mal de você, que nós possamos ter um olhar de misericórdia, porque não é ele, é o que está nele. Jesus, ele viu isso nesse cego. A Bíblia fala aqui, amado, que esse cego, você imagina, eu fico conjecturando na minha mente, quantos anos aquele cego de nascença esperava para que o sobrenatural de Deus acontecesse. E ele carregou nas suas costas que alguém pecou para ele estar daquele jeito. E as pessoas acreditavam nisso, amados. As pessoas olhavam para aquele cego e ele deve ter pecado. A mãe e o pai, talvez, na sua intimidade, pecaram para ele nascer assim. E nós temos esse olhar por causa dessa carne que está ainda em nós, andando por essa terra. Há momentos na nossa vida que nós olhamos assim o ser humano. Está sofrendo, pode ver que está em pecado. Pode ver que está em adultério, pode ver aí que está falando mal de alguém, pode ver que está roubando, pode ver que alguma coisa ruim está fazendo, por isso está sofrendo. Mas lá no versículo 2, Jesus disse, no 3, e disse-lhe Jesus, nem seus pais pecaram e nem ele pecou, mas isso aconteceu para que acontecesse a manifestação da glória de Deus. Que a manifestação da glória de Deus possa acontecer nas nossas vidas, amado. Que nós possamos literalmente buscar enxergar como Jesus enxerga, porque nós precisamos ter esse olhar, amado. Porque algo que arde o meu coração de tremor e temor se encontra em Mateus. Senhor, eu curei em seu nome, se eu não me engano, Mateus 7, do 21 em diante, né? Não é, pastor Sandro? Acho que é isso mesmo, se não me falha a memória. Eu trabalhei para Jesus. Eu expulsei demônio em nome de Jesus. Eu curei, amados, em nome de Jesus. Estou bem. Aparentemente, aos olhos humanos, aparentemente estou bem. Estou bem na foto, estou bem na fita, como diz aí fora. Olha, joinha para Renato. Mas Jesus vai me olhar naquele dia com um olhar de juiz e falar para mim, apartai-vos de mim porque praticai a iniquidade. Você sabe por quê? Eu não olhei como Jesus me vê, como Jesus vê. Eu não amei como Jesus nos ama, amado. É para esses que Jesus tem olhado todos os dias com um olhar de misericórdia. Porque a intenção de Jesus é que essas pessoas se arrependam. Que essas pessoas possam literalmente abrir os seus olhos espirituais para que não viva essa palavra na sua vida, amado. O inferno não foi para mim nem para vocês. O inferno foi para o demônio, para Satanás e seus demônios. Que nós possamos ver literalmente como Jesus tem visto o mundo, com um olhar de misericórdia, aquelas pessoas que estão hoje internadas, precisando de um olhar de saúde, de um olhar de graça, de um olhar de amor, amados. É você lembrar, amado, de orar por essas pessoas. Viver a dor do seu próximo. Eu tenho o que comer, o que vestir, está tudo bem. Não, amado. Tem gente que precisa da nossa ajuda. Tem gente que precisa, amado, de um olhar de carinho. Tem gente que não está precisando do seu dinheiro.
mas está precisando do seu colo. Tem gente que não está precisando do seu prato de comida, mas está precisando do seu ombro amigo. Tem gente que não está precisando da sua roupa velha rasgada, mas está precisando do seu abraço, amado. Que é esse olhar que Jesus nos mostra aqui na palavra. É esse olhar que eu consegui enxergar, que me afrontou, que me mexeu com a minha estrutura, que eu preciso, todo dia, libertar das minhas vontades, do meu querer. Todo dia eu preciso me libertar do meu eu. Todo dia eu preciso mortificar a minha carne, para que o Espírito esteja sempre forte, amado. Porque se não for ela, meu querido, o que eu estaria fazendo aqui hoje? Se não fosse o olhar de Jesus para a minha vida, meu amado, que homem pecaminoso eu era. Que homem que não tinha valor nenhum para a sociedade. De alguns pais, de amigos, falarem para os seus filhos: não quero mais você andando com o Renato. Ele não é uma boa companhia. Ah, se não fosse o olhar de Jesus. Se não fosse aquele olhazinho que Jesus me olhou, amado, em meio à multidão. Ah, oh Jesus. E disse: filho, eu morri por você, filho. Eu estou te dando a oportunidade de entrar dentro de você e fazer morada. Eu quero ser a luz em meio às suas trevas. Oh, Pai. Oh, Jesus, santo, santo, santo Deus. Que olhar maravilhoso, amado. É esse olhar de Jesus. E um dia ele me olhou, me alcançou, transformou a minha vida, mas um dia os olhos brilhou novamente ao mundo. Que isso? Jesus não entrou na sua vida? Entrou. Mas coube a mim, Renato, de enxergar, querer enxergar novamente com olhos do mundo novamente. Mas quando nós clamamos, amado, olhamos para o alto e falamos: Jesus, sou dependente da sua graça. Preciso novamente do seu amor, Senhor. Como o apóstolo João, ele tinha uma intimidade com Jesus que ele ouvia. Ele tinha intimidade em recostar a cabeça no peito de Jesus. Naquele momento eu sentia abraçado por Jesus. Existe um louvor do pastor Antônio Cirilo, não vou cantar para não atrapalhar a pregação, depois peço ao Léo para cortar, tenha misericórdia, que diz assim: Jesus, eu quero ser teu amigo, quero deitar no seu colo, ouvir as batidas do seu coração e te abraçar. Naru, 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 naru. É essa intimidade que a gente tem que ter com Deus. É esse amor que o Senhor Jesus quer de mim e de vocês, amado. É esse olhar que o Senhor Jesus quer ter de cada um de nós. É esse olhar que nós temos que ter para o nosso próximo. É esse olhar que o nosso Senhor Jesus fala todo dia nos nossos ouvidos. Ele não olha como você é. Ele não olha o que você fez. Ele olha aqui para dentro. Ele olha a sinceridade dos nossos corações. Antes mesmo de qualquer palavra sair da minha boca, ele já sabia o que eu ia falar. Que nós possamos, cada dia mais, abraçar o Senhor Jesus enquanto estamos nessa terra. Que depois não adianta mais.
depois de achar que poderíamos fazer alguma coisa, enquanto Ele te der fôlego de vida, faça a diferença. Ame mais. Diga que ame mais. Que nós possamos ser como faróis, refletindo a luz de Cristo todos os dias. Que o Senhor Jesus possa fazer morada dentro de nós e resplandecer todos os dias a luz que habita em cada um de nós através do seu Santo Espírito. E aquele cego, lá em João 9:35, João 9:35, aquele cego ele foi curado, e os vizinhos não acreditavam que era o próprio cego que estava vendo agora. E muitos falavam, não era aquele que pedia esmola no templo, hoje está vendo? E os fariseus, os caras entendidos da palavra, conhecedor da lei, não é esse? Perguntaram para os pais, não é esse? Ele era realmente cego de nascença, tem certeza disso? Os pais com medo, até a história conta, né? A Bíblia conta, a história não, a Bíblia conta, que eles ficaram com medo de ser expulsos e falaram, olha, ele já é bem grandinho, quer saber dele? Vai lá e pergunta para ele. E foram lá de novo, e o cego já ficou meio aborrecido, toda hora eu tenho que falar a mesma coisa, foi ele mesmo que me curou, Jesus. E o que me chamou a atenção, amado, que aquele cego ele enxergava, mas ele ainda não tinha um encontro com Jesus. E aqui relata sobre isso, para a gente estar encerrando, João 9:35, diz assim a palavra de Deus. E Jesus, ouvindo que tinha expulsado e encontrando, disse, crês tu no Filho de Deus? E ele, o cego, respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? E Jesus lhe disse, tu já tens visto, porque antes ele não conseguia ver. E é aquele que te fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Amém? Que verdadeiramente, amado, nós possamos não apenas enxergar, mas que nós possamos ter intimidade daquele que nos deu a visão. Que nós possamos não apenas ter o olhar de Jesus, mas andar com o que te deu a visão, amado. Que nós não podemos apenas ter o amor de Jesus, mas amar como Jesus ama, amado. Abraçar como Jesus tem nos abraçado todos os dias, nesses momentos difíceis. Porque, amados, falo com toda a convicção do mundo, se não fosse esse amor que me constrange todos os dias, a minha estrutura não estaria ainda de pé. A minha família não estaria de pé, se não fosse o olhar desse Deus. Obrigado, Jesus, por ter me olhado. Amém? Nos coloquemos de pé. Não estou hoje sendo levita, mas Deus falou muito ao meu coração sobre um louvor do Marquinhos Gomes. Não vou cantar ele todo, porque também não sou levita, mas diz assim o louvor. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza, o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se a escuridão da noite, Ele apaga o seu passado
e não desiste de você. Não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele jamais desistiu de mim e de você, amado. Ele jamais abandonou eu e você. Ele jamais fechou os olhos para mim e para você. Por isso estamos aqui. Por isso estamos vivos. Por isso estamos nessa noite adorando, exaltando e glorificando a esse Deus, porque Ele não desistiu de mim e nem de cada um de vocês. Pai, eu quero te agradecer. Muito obrigado, Senhor Jesus, por me amar, por me olhar diferente, Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por estar, Senhor, nos guardando, nos protegendo, nos dando a oportunidade de olhar com os olhos como o Senhor vê. Obrigado, Senhor Jesus, por nos dar a oportunidade de enxergar com os seus olhos, de amar com o seu amor, de abraçar com os seus braços, de sentir o toque como o Senhor sente. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse amor incondicional, que verdadeiramente nós possamos ser agraciados, nós possamos ser, Pai, transformado pelo seu sangue, pelo seu amor, pelo seu grande olhar de misericórdia. É o que eu te peço e te engrandeço, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. A Deus toda a glória. Aleluia. Muito obrigado por essa